tô com muito medo. Porque meu professor falou que o capitalismo é malvadão. E que ele quer eliminar os pobres, todos eles. Depois disso, eu não consigo mais dormir. Eu só fico imaginando em tudo de ruim que o capitalismo trouxe, a miséria, a opressão, aquela ganância, aqueles bilionários querendo colonizar Marte e mandar foguete no mundo inteiro. Eu me sinto numa bruxa de Blair. Eu não sei mais o que fazer. Eu tô muito preocupado, muito preocupado. Eu não consigo dormir. Quando eu escuto a palavra capitalismo, eu fico em pânico. Mas hoje, a gente vai limpar essa bagunça conceitual. Ludwig von Mises, um dos maiores economistas do século XX, destrincha o que realmente é o capitalismo na visão da escola austríaca. E não é aquela versão da mídia ou do seu professor amante de Marx e Friedrich Engels. O capitalismo é um sistema de mercado onde os indivíduos possuem os meios de produção, fábricas, máquinas, ferramentas e tomam decisões com base no cálculo econômico. Ou seja, comparando custos com as receitas esperadas. E o objetivo? Lucro. Mas não se engane, o lucro só existe se o empresário acertar o que você quer consumir. E isso é difícil pra caramba, porque ninguém sabe o que você quer consumir. Cada vez que você escolhe um produto, cada vez que você gasta o seu dinheiro, cada vez que você vai à feira, você está votando e decidindo o que será produzido. Olha que coisa incrível. É uma competição feroz, meu filho. E quem melhor serve a sociedade, lucra. E quem erra, quebra. E assim os recursos são otimizados. E não tem plano central no planeta que supere isso. Olha que teoria difícil de ser entendida. Mas de onde veio o capitalismo? E para isso, a gente vai precisar dar uma volta no tempo até a miséria da Europa pré-industrial, pois o capitalismo, por mais maluco que seja, não nasceu num palácio, nem no parlamento. Olha o Clóvis desesperado por causa do capitalismo. Ninguém aguenta esse tal capitalismo, tá? Eu sei que você já deve ter escutado falar um monte de coisa sobre o capitalismo. Que ele oprime os pobres, que é miserável, mas eis que Greta Thunberg sabe a resposta e é explicado por essa menina aqui, ó. Vamos prestar atenção na aula e fique em silêncio aí, presta atenção no que essa menina tá falando, porque é importante pra você, tá bom? Olha só, ela tá falando sobre o capitalismo, então você cala sua boca e presta atenção, ó. Vamos prestar atenção porque a aula é boa, hein? A Greta foi aclamada mundialmente em 2019 e chegou até a ser indicada ao prêmio Nobel da Paz. Mas simplesmente sumiu das mídias. Por que será? Porque ela percebeu que a raiz do problema é o capitalismo. E segundo ela, a crise climática é apenas um sintoma de crises muito maiores. Uma crise baseada na ideia de que algumas pessoas valem mais do que outras. E, portanto, têm o direito de explorar e roubar as terras e os recursos de outras pessoas. E é muito ingênuo acreditar que podemos resolver essa crise sem enfrentar as suas raízes, o capitalismo. A Greta também fala como não existe justiça climática sem justiça social. E de como é estranho que a gente aprende a separar, a cuidar das pessoas, a cuidar... Gostaram? Ufa. Meu Deus. Sério? Tá, agora vamos aos fatos. O capitalismo surgiu no século XVIII, especialmente na Holanda e Inglaterra, como resposta a um problema brutal. Milhões de camponeses miseráveis sem emprego, vivendo em condições subhumanas. Bem diferente do que essa menina falou, mas tá bom. Imagine um mundo onde a grande maioria de pessoas vivia na miséria. Antes do século XVIII na Europa, a sociedade era basicamente dividida em minoria rica, composta pela nobreza e grandes proprietários de terra, e uma vasta maioria de trabalhadores no campo que mal conseguiam o suficiente para sobreviver. Era cidade superlotada, saneamento precário, doença, era um cenário do caos apocalíptico zumbi. Eu dei uma exagerada, mas era bem desafiador o cenário. A produção de bens era limitada, a maioria das pessoas não tinha acesso a praticamente nada, além do essencial para a subsistência. A escassez era a regra. E você? Pode pesquisar isso aí no seu lindo iPhone 16, enquanto toma o seu café da manhã assistindo a sua série preferida na Netflix. Crueldades do capitalismo.
Antes da era da produção em massa capitalista, o status social de um indivíduo era rigidamente definido pelo nascimento. Se alguém nascesse pobre, assim permaneceria até a morte. Se nascesse uma família abastada, como um lorde, manteria seus privilégios por toda a vida. Esse sistema social, caracterizado pela imutabilidade, perdurou por séculos, e as manufaturas da época eram voltadas quase que exclusivamente para o consumo das classes ricas. Entretanto, todavia, porém, a vasta maioria da população europeia, cerca de 90%, trabalhava na terra ou tinha pouco ou nenhum acesso aos produtos da incipiente indústria urbana. Com o tempo, a população rural na Europa experimentou um crescimento explosivo, gerando excedente de mão de obra sem terra ou ocupação. Mesmo assim, as rígidas restrições impostas pelos burocratas das autoridades urbanas impediam que essas pessoas trabalhassem nas indústrias. Consequentemente, o número de desocupados cresceu drasticamente e ninguém parecia ter solução. Na Inglaterra, por exemplo, 2 milhões dos 6 milhões de habitantes existentes eram indigentes ou estavam na extrema pobreza. E o sistema em vigor não lhe oferecia muita perspectiva não, tá? E esse era um dos maiores desafios do governo inglês, lidar com essa massa de desfavorecidos. Mas eis, pequeno gafanhotinho, que algo começou a mudar. Com a Revolução Industrial e o surgimento do que Mises chamou de capitalismo, uma nova era se iniciou, pois alguns desses próprios indigentes meio putificados com a situação se organizaram em grupos para produzir bens baratos e úteis para a sociedade e para as massas. E estava nascendo a base da produção em massa. E com ela, a Revolução Industrial. Pela primeira vez, as pessoas mais pobres começaram a consumir roupa, sabão, iluminação, energia elétrica. E isso era revolucionário, meu filho. O foco principal do capitalismo, pasmem, isso vai doer em você, hein? Não foi atender os luxos da nobreza, mas sim as necessidades da massa. Pense bem, quem que comprava os bens produzidos em larga escala? Não era o rico não, tá? Esse aí, ó, geralmente já tinha esses penduricalhozinhos aí, ó. Eram as pessoas comuns, os sapateiros, os marceneiros, o trabalhador braçal. O capitalismo, em sua essência, nasceu para servir ao homem comum, ao povo. Verdades difíceis de engolir. Então você está querendo me convencer que o capitalismo trouxe algum bem para a sociedade? Ah, deixa de ser taxista. Eu sei, você vai chegar nesse ponto querendo me provar que o capitalismo é bom. Está querendo me dizer que entre 1760 e 1830 a população britânica dobrou, a expectativa de vida aumentou e pela primeira vez o pobre começou a pôr os seus dedinhos. Isso aqui, ó, nos sapatos. E hoje a gente compara quem tem um carro popular com quem tem uma Ferrari. E a comparação da época era quem tinha sapatos e quem andava descalço. Era bem diferente. O capitalismo é mesmo uma merda. Tá, eu sei que você vai pensar que eu vou esquecer, né, daquele lance lá das mulheres trabalhando longos turnos, das crianças perdendo os dedos nas fábricas, da falta de segurança. Você já ouviu falar nessa crítica? Mas o capitalismo explorava mulheres e crianças nas fábricas. Só que ninguém para perguntar. Comparado com o quê? O famoso argumento propagado pelos inimigos do capitalismo é que as indústrias capitalistas impunham condições de penúria aos seus trabalhadores, incluindo mulheres e crianças. Eu acho importante esclarecer esse ponto e concordo plenamente que, inicialmente, o padrão de vida dos trabalhadores eram extremamente baixos e as condições nas fábricas eram chocantes. No entanto, todavia, porém,
existe uma narrativa de que as fábricas empregavam mulheres e crianças que antes viviam em condições agradáveis. Tá, mas calma lá. A vida no campo não era um filme bucólico, não. Era fome, era frio, era morte precoce. As fábricas, mesmo com turnos longos de 16 horas, 18, ofereciam algo revolucionário. Uma renda mínima e comida na mesa. Essa parte eles costumam ocultar. Toca o barco, vai. Então, trocar a miséria rural pelo trabalho urbano para a situação da época, por incrível que pareça, era uma melhora, não uma tragédia, porque as mães que trabalhavam nas fábricas não tinham cozinha, ou mesmo se tivessem, não tinham comida para cozinhar. Elas iam para a fábrica por livre e espontânea vontade e por necessidade. As crianças, por sua vez, não vinham de ambientes confortáveis, não. Muitas estavam famintas ou à beira da morte. Aliás, essa transição só foi possível porque o sistema permitiu essa mobilidade. O trabalhador começa a poder escolher vender sua força de trabalho, que antes não existia. Antes disso, essas mesmas mulheres e crianças estavam morrendo de fome no campo. A crítica é fácil quando se compara a Inglaterra de 1800 com a Suécia de 2025, cheia de iPhone, torre de telefone. Mas a comparação correta e justa é com o que veio antes: servidão, fome e estagnação. E para refutar a inconsistência dos ataques ao capitalismo, é importante ressaltar que no período da Revolução Industrial Inglesa, entre 1760 a 1830, anos de expansão do capitalismo na Inglaterra, durante os quais a população quase dobrou, significa que centenas de milhares de crianças, que em outras épocas teriam morrido, sobreviveram e cresceram, tornando-se homens e mulheres. Eu sei que dói, mas são verdades difíceis de engolir. No feudalismo, só os nobres tinham acesso a bens comuns. No capitalismo, qualquer trabalhador compra um tênis, uma geladeira, um celular. E isso acontece porque o foco da produção muda. Agora se fabrica para vender para muita gente e não para meia dúzia de aristocratas usando aquelas roupas ridículas da época. Bota ridículo nisso, tá? O capitalismo transformou então o pobre em consumidor. As grandes empresas só sobrevivem porque servem ao público em massa. Ford não pagava bem por caridade não, tá? Mas porque a concorrência por trabalhadores forçava isso. Ele queria que seus funcionários tivessem renda suficiente para comprar os próprios carros que produziam. Uma das grandes virtudes da produção em larga escala, característica das grandes empresas, é que a maioria de seus consumidores são pessoas de baixa renda e trabalhadores assalariados. Entretanto, essas mesmas empresas são frequentemente alvos de críticas, como se estivessem em dívida com a sociedade ou como se explorassem os seus colaboradores. Mas paradoxalmente, são esses mesmos trabalhadores que, além de receberem seus salários, consomem os produtos e serviços que essas empresas oferecem. Essa é a grande diferença entre os princípios capitalistas da produção em massa e os princípios feudalistas, que no passado beneficiavam apenas a elite. E é o cliente que manda, tá? O CEO da sua empresa favorita, pequeno gafanhoto, é funcionário seu. Se o produto não te agrada, a empresa quebra. É o mercado prestando conta todos os dias para quem realmente importa: você. Mises ressalta duas características cruciais de uma sociedade livre e capitalista: a livre iniciativa e a competição. Nos Estados Unidos e em outras nações, as grandes ferrovias foram acusadas de monopólio. A teoria defendia que nesse segmento específico, o capitalismo havia atingido um estágio autodestrutivo, sem espaço para nenhum rival. No entanto,
Seu poder dependia da capacidade de oferecer melhores serviços. A livre concorrência, ela não se resume à cópia não, mas à inovação. No transporte, isso permitiu o surgimento de automóveis, aviões, caminhões, que quase eliminaram as ferrovias no transporte de passageiros. Para os que negam os benefícios da economia do mercado capitalista, proponho um simples questionamento. Eles sabem que a população do planeta hoje é 10 vezes maior do que no período anterior ao capitalismo? Sabem que os padrões de vida atual é superior ao de séculos passados, antes do advento do capitalismo? E como eles poderiam ter certeza de que sem o capitalismo estariam entre a 10ª parte da população que sobreviveu a todo esse caos? São perguntas pertinentes, né? Mas aí eu tô aqui pensando, de onde vem o crescimento econômico real? Simples, do capital acumulado da poupança. Quando alguém poupa, esse dinheiro não fica parado não, ele vira investimento. Investimento vira fábrica, fábrica contrata, produz e paga salários. Antes mesmo do empreendedor lucrar. Essa parte você tinha esquecido, né? O cara monta aquela bugiganga toda, monta toda a estrutura, te paga e depois ele lucra. O lucro nesse contexto é um sinal de que a empresa está atendendo bem às necessidades do consumidor. O empreendedor arrisca primeiro, investe antes e só depois vê o lucro. E só tem retorno se tudo der certo. E você, trabalhador, já recebeu antes. O capitalista, não. Resultado: onde há mais trabalho por trabalhador, há mais renda. Quer a prova? Compare 2 trabalhadores da Mercedes. Um no Brasil, no ABC Paulista, e outro na Alemanha, em Stuttgart. Mesmo fazendo o mesmo trabalho, o alemão pode ganhar 5 vezes mais. Por quê? Não é raça, não é caridade ou até mesmo opressão, não. O fator determinante é o capital por trabalhador. Lá tem mais máquina, tem mais tecnologia, consequentemente, mais produtividade. Se esse mesmo trabalhador brasileiro for transferido para a Alemanha, em algumas semanas ele produz o mesmo e ganha o mesmo. Que incrível isso, né? O salário real, então, depende da produtividade, que depende do capital. É um ciclo que se fecha. Como é bom viver em uma sociedade de capitalistas opressores. Concluindo, o sistema conhecido como capitalismo é frequentemente alvo de intensas críticas e ataques. Muitos apontam como principal responsável por problemas sociais e ambientais, desde a pobreza até a degradação da natureza. Contudo, outros reconhecem que o progresso da sociedade e a elevação do padrão de vida, em grande parte, impulsionados pelo capitalismo. A verdade é que muitos críticos não compreendem a essência do capitalismo, atribuindo a ele mazelas que, na verdade, são causadas pela intervenção estatal, uma instituição que muitas das vezes é vista como corrupta, opressora e leva a população à miséria. Mises não romantiza o capitalismo, não, mas mostra que é o único sistema capaz de elevar o padrão de vida de bilhões de pessoas, não porque é perfeito, mas porque é baseado em liberdade, cooperação voluntária e cálculo racional. Ele não elimina a escassez, mas sabe como lidar com ela. Um sistema imperfeito? Sim, mas que provou ser mais eficiente na criação e distribuição de riqueza para a sociedade em larga escala. Eu sabia que você ia falar bem do capitalismo. Se você hoje tem acesso a comida barata, remédios, tecnologia e até mesmo energia elétrica no interior do Amazonas, agradece a lógica impiedosa, mas eficaz da economia de mercado. E tem mais. A nossa mera existência, a sua, a minha, é a prova do êxito do capitalismo. Sem ele, talvez só 1 a cada 12 de nós existiríamos. Os outros nem teriam nascido. Eu sabia que você ia falar bem do capitalismo, eu sabia. Você tem cara de capitalista opressor. E se você quer entender como o mercado realmente funciona e por que ele é tão odiado por quem não entende, se inscreve no canal, vai! E se gostou desse vídeo, manda ele para o seu melhor amigo. E se não gostou, manda lá, vai! Para o seu inimigo capitalista selvagem.
e vamos detonar a vida desse cara junto. Envia também para todo mundo que precisa entender o que é o capitalismo de verdade.